Olá! O que diz a legislação de execução penal e também a jurisprudência dos tribunais sobre antecedentes criminais e os cuidados na hora de fazer um empréstimo consignado com desconto em folha. Justiça assegura a expedição de certificado a vigilante que participou de curso de reciclagem, mas não recebeu o documento por causa de condenação por infração de trânsito. TRF da Primeira Região nega recurso de banco para executar cliente de empréstimo consignado, cujo contrato não teve assinatura de testemunhas. E na nossa entrevista, o advogado Nauê Bernardo esclarece dúvidas sobre antecedentes criminais. Acompanhe a partir de agora no Inteiro Teor. Até que ponto uma condenação criminal pode restringir o acesso de uma pessoa, por exemplo, ao trabalho? Depois de cumprida a pena, qualquer referência à condenação não deve constar de registros e certidões. Raíssa Lomonte mostra o caso de um vigilante que, por ter se envolvido em um crime de trânsito, quase não conseguiu o certificado do curso de reciclagem da profissão. Ele precisou entrar com uma ação judicial e obteve decisão favorável do TRF da Primeira Região. O artigo 202 da Lei de Execução Penal determina que, cumprida ou extinta a pena, não deverão constar da folha corrida, de atestados ou de certidões fornecidas por autoridade policial ou pela Justiça qualquer notícia ou referência à condenação, a não ser no caso de processo por nova infração penal. No caso da Polícia Federal, o documento que informa se existem registros de crimes em nome de alguém é a certidão de antecedentes criminais. Embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha decidido que as empresas estão proibidas de exigir antecedentes criminais em processos seletivos, há exceções. Concursos públicos na área de segurança e no judiciário, por exemplo, podem solicitar a ficha. Quem se candidata a cargos cuja natureza exija grau de confiança também pode ter de provar que não possui antecedentes criminais. Chegou até o TRF1 o caso de um vigilante que fez curso de reciclagem e, ao concluir, não conseguiu homologar o certificado na Polícia Federal por causa de uma condenação por dirigir sob influência de álcool, mesmo com a pena extinta. A advogada do caso avaliou que o único jeito de resolver a questão seria um mandado de segurança contra o ato do agente da Polícia Federal. Além desse nítido prejuízo financeiro, o impetrante ele também teve um dano imensurável diante da impossibilidade da inserção dele no mercado de trabalho. E a idoneidade exigível de um vigilante nem sempre é elidida automaticamente por uma condenação criminal, principalmente quando se trata de uma prática de um delito episódico e culposo, que não tem nenhum condão de valorar negativamente a conduta pessoal do agente. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, entendeu que negar a homologação do certificado em razão de o autor ter sido condenado por conduta que não tem relação com o exercício da profissão de vigilante fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, a Polícia Federal teve que homologar o certificado para que o vigilante pudesse exercer a atividade normalmente. Esse advogado especializado em direito criminal concorda com esse entendimento. Existem algumas profissões que demandam certos requisitos, como, por exemplo, uma profissão que demanda a idoneidade. Nesses casos, analisar esses maus antecedentes é sim algo que acontecerá, mas nós não podemos condicionar que qualquer condenação configurará um empecilho para essa idoneidade. Você tem que efetivamente julgar o caso concreto. Se eu tenho uma conduta que não está vinculada e que não gera qualquer tipo de impedimento para a prática de um trabalho digno em outra modalidade, eu não tenho como considerar esses maus antecedentes para impedir que essa pessoa exerça, então, esse trabalho. Vale lembrar que o direito de trabalhar pode ser exercido antes mesmo de a pena ser cumprida como forma de ressocialização.
Para evitar o preconceito, o TST estabeleceu que a exigência da certidão de antecedentes criminais, quando não há justificativa plausível, pode caracterizar dano moral, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. A Lei de Execuções Penais, a partir do regime semiaberto, ela já prevê aquele que está custodiado ter o direito de trabalhar. Por quê? Porque no Brasil, a pena, o fim da pena é justamente a ressocialização. E o trabalho é um meio para que se busque a ressocialização. Tendo cumprido a pena, ela já terá, de uma maneira muito objetiva, pago o preço exigido pela sociedade por aquela conduta que foi praticada. O especialista conclui que, dependendo do cargo, impedir uma pessoa de desempenhar atividade profissional fere a Constituição. Proibir uma pessoa de trabalhar possa gerar algum efeito semelhante a uma pena perpétua, o que é vedado, inclusive, pela nossa própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47. Nós não podemos aplicar qualquer tipo de pena perpétua. Então, se eu trago a questão dos maus antecedentes para impedir uma contratação, no fundo, o que estaria acontecendo? Eu estaria trazendo para sempre uma pena perpétua, o que não é permitido. E daqui a pouco vamos continuar falando sobre esse tema. Você vai ver uma entrevista com um advogado e cientista político, Nauê Bernardo. Ele esclarece dúvidas como a exigência de ficha limpa para exercer determinados cargos. Isso é possível? Em quais situações? E os cuidados na hora de fazer um empréstimo consignado com desconto em folha. Até já! Mesmo com margem menor para a tomada de empréstimos com desconto em folha e, assim, prevenir o superendividamento, muitas pessoas recorrem aos consignados para pagar dívidas ou obter crédito extra. Um detalhe é que, se o contrato de empréstimo não for assinado com testemunhas, dependendo do caso, ele não serve como título executivo para a cobrança direta da dívida. O TRF da Primeira Região proferiu uma decisão sobre esse tema. É o assunto da nossa próxima reportagem, que traz também dicas de especialistas úteis na hora de avaliar uma opção de empréstimo em folha. Empréstimo com desconto no cartão de crédito, crédito para cair direto na conta, empréstimo com desconto em folha. Não faltam por aí opções de crédito, às vezes necessário naquele momento de sufoco para pagar as contas ou quando há uma emergência. Mas um empréstimo pode se transformar em um vilão e levar ao superendividamento. O aposentado José Manuel, que vive em Brasília, tenta, junto aos meios de defesa do consumidor, se livrar de um segundo empréstimo consignado que ele afirma ter sido feito sem sua autorização, aumentando ainda mais a dívida com o banco. Ele ameaça, inclusive, acionar a justiça. O que aconteceu é que alguém estava me fazendo uma proposta para redução de juros do meu empréstimo, mas ao mesmo tempo fez 2 empréstimos consignados no banco lá em São Paulo em meu nome, que eu não tinha pedido. Resultado disso que o que era para reduzir a dívida que eu tinha junto à Caixa Econômica ficou um valor 2 vezes maior de empréstimo consignado. Mesmo com o aumento no teto dos juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas de 1,8% para 2,14% e com redução de 40% para 35% na margem da renda que pode ser comprometida com o financiamento, a oferta e a procura pelo consignado continuam grandes. Para especialistas, a pandemia e a inflação podem explicar o aumento do valor de crédito tomado. O advogado Diego Cheruli alerta que é preciso ficar atento, inclusive, contra golpes no empréstimo consignado. A Federação Brasileira dos Bancos relatou 60% de aumento nas fraudes financeiras contra idosos durante a pandemia, principalmente
tendo como alvos aposentados e pensionistas do INSS. Ao buscar um contrato de empréstimo consignado, o aposentado deve ter muito cuidado com as cláusulas contratuais, prestando atenção na taxa efetiva de juros mensal e anual, bem como vendo o valor que está sendo obtido de empréstimo, para que você não seja aí prejudicado no seu direito e não aumente mais a sua dívida. Portanto, é imperioso prestar atenção em todos os detalhes do contrato antes de fechar e antes de aceitar qualquer negócio jurídico de empréstimo consignado. E os problemas que podem ocorrer envolvendo os empréstimos consignados não param por aí. Você sabia, por exemplo, que quando o contrato de empréstimo consignado é feito sem testemunhas, geralmente ele não serve como um título executivo para embasar uma cobrança direta contra o tomador do empréstimo? Casos assim vão parar no judiciário. Em um deles, que foi analisado recentemente, a 5ª turma do TRF da Primeira Região negou o recurso da Caixa Econômica Federal contra a sentença que favorecia um cliente justamente por não reconhecer que o empréstimo em folha que ele fez constituía um título executivo. Pelo Código de Processo Civil, são exemplos de títulos executivos a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, ou instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados de quem efetuou a transação. O relator do recurso foi o juiz federal convocado Ilan Presser. Ele destacou que, conforme o artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito precisa estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Como a figura de um terceiro no empréstimo consignado, além da instituição financeira e da pessoa física que requer o empréstimo, não há como se saber se houve o repasse ou não, se houve a retenção ou não, razão pela qual é preciso um procedimento de conhecimento para primeiro se verificar se efetivamente há esse débito e a instituição pode exigi-lo em juízo. O juiz explicou quais são os procedimentos jurídicos que devem ser adotados pela instituição que emprestou o dinheiro em casos como esse, do qual não é possível a execução direta. Ela deve adotar o rito ordinário da ação de conhecimento, em que a pessoa física que colheu o empréstimo pode fazer prova, eventualmente pode até ter ocorrido uma fraude, a assinatura não ser dela, e aí vai ser discutido isso com produção de provas. Ou na ação monitória, que tem um rito mais célere, porque há uma prova escrita que não se configura ainda como um título executivo. O entendimento aplicado na decisão é pacífico na jurisprudência do TRF1 e do Superior Tribunal de Justiça. Agora, a jornalista Raíssa Lomonte conversa com o advogado e cientista político Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, nosso convidado para esclarecer dúvidas sobre antecedentes criminais, tema da primeira matéria que mostramos no Inteiro Teor de hoje. Olá, doutor Nauê, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Pela sua experiência, quais são as principais dúvidas, os principais questionamentos quando se fala em antecedentes criminais, passagem pela polícia ou envolvimento do cidadão em alguma ocorrência? Há muita confusão entre reincidência e passagem pela polícia. No caso, você pode ser instado a ir a uma delegacia por basicamente qualquer coisa. Se você se envolveu em um acidente de trânsito, por exemplo, se você de repente acabou se envolvendo em alguma espécie de conflito corporal, se você, enfim, existem N situações no dia a dia que podem te levar a ir para uma delegacia. Quando você vai a uma delegacia, não quer dizer que você é culpado, muitas vezes não quer dizer sequer que você é indiciado, investigado.
quer dizer que você precisou ir prestar esclarecimentos a um delegado ou a uma delegada. A reincidência ela ocorre quando nós temos o trânsito em julgado efetivo daquela condenação, depois de um processo judicial com contraditório e ampla defesa. Então, no caso de um registro, no caso de uma passagem, nós temos ali no máximo um procedimento investigatório, algo administrativo. Agora, na reincidência, sim, nós temos essa confirmação, essa presunção de que aquilo efetivamente ocorreu e que aquela pessoa é responsável por aquilo que ela foi acusada. Então, ela precisa pagar por aquele crime, se é que já não pagou. E futuramente, esses registros de antecedentes criminais podem ser extintos? Como? No caso, esses registros não vão ser extintos. Eles ficam lá, mas eles ficam em sigilo absoluto. Até porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma reincidência, ainda que depois de 5 anos do trânsito em julgado, ela pode acabar contando para a primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena da pessoa condenada. O que a lei prevê sobre empresas ou contratantes solicitarem a ficha limpa de futuros funcionários? Pode isso? Em quais casos? A depender do tipo de serviço para o qual aquela pessoa está sendo contratada, não existe nada de errado em exigir essa ficha de antecedentes criminais. Existem determinados tipos de trabalho, de empregos, que realmente precisam que a pessoa venha a ter essa chamada reputação ilibada e não tenha nenhum tipo de passagem, não tenha nada constando no seu registro de antecedentes criminais. Agora, é no caso a caso, não é possível fazer isso de forma completamente indiscriminada, pelo menos de acordo com entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho. E dependendo do caso, a ficha vira uma forma de preconceito em sua avaliação, doutor? Olha, pode. Em alguns casos pode acabar sendo uma forma de excluir as pessoas. Até porque nós precisamos analisar primeiro se o tipo de trabalho para o qual a pessoa está sendo contratada efetivamente exige aquilo. E segundo, nós precisamos entender que aquela pessoa que conseguiu cumprir a pena e que saiu do regime prisional, ou mesmo nos casos de regime aberto, enfim, nos crimes de menor potencial ofensivo, pode estar buscando uma recolocação. Então, se nós pararmos o processo de ressocialização dessa pessoa, nós vamos estar dificultando o caminho dessa pessoa rumo a essa reinserção na sociedade. Como que a pessoa vai fazer para não voltar para o mundo do crime se ela não consegue um trabalho para que venha se sustentar ou mesmo sustentar a sua própria família? É sensível, mas é preciso que nós tenhamos isso na cabeça. Doutor Nauê, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que o senhor trouxe. Muito obrigado a você, foi um prazer imenso estar aqui. Eu desejo tudo de bom a você e a toda a equipe da TV Justiça e a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Por hoje é só. Acompanhe outras notícias do TRF1 no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Até a semana que vem.